Fala galera, Lousada aqui falando. Vou trazer o reportezinho rapidinho do meu torneio regional. Eu joguei de Yumi puro, fiquei em terceiro lugar. Fazer uns comentários sobre a rodada e mostrar a minha decklist. Minha decklist foi um pouquinho estranha, eu não tinha algumas cartas, então outras não chegaram por causa dos correios, enfim, aí tem umas peculiaridades. O torneio foi muito bacana. Tivemos a participação de alguns jogadores icônicos da comunidade, né? O Paulo PRJ, o seu João, maravilhoso, como sempre. O Luquinhas, o Dratia, toda a galera da TCG, Milione, Brenin, Sobaran. Mário de última hora participou como judge, que é sempre bom. Mário passa aquela confiança pra gente. Todo o pessoal do Farfanzão bolado. O Vito, enfim. Agradecer também ao Silas, que sempre tá me emprestando uma cartinha. Ao Danilo, que sempre faz a gente rir com as loucuras da cabeça dele. O Júlio, que tá voltando a jogar agora, que ficou em 13º. Foram 7 rodadas. Com o torneio, se não me engano, tiveram 76 jogadores. Começou bem próximo da hora, estava marcado para as 10 horas da manhã, começou acho que umas 10h20, 10h30. Tivemos alguns atrasos, mas culpa de jogador que não sabe escrever decklist. Enfim. Primeira rodada eu peguei o Vinícius, a gente costuma jogar na loja do Da Hora semanalmente, né? Foi um azar, né? Joguei contra ele, ele também tava de Yumi. Foi 2-0 pra mim, foi um jogo tranquilo. Ele abriu com a mão. Abriu com as hand traps certas, né? Consegui interagir bem, ele não conseguiu jogar pra cima no primeiro jogo. Jogo 2, minha mão ficava bem estranha, mas deu pra recuperar. Segunda rodada eu peguei o Nicolas Sugino, da TCG, salve pro seu Ronaldo. Ele também tava de Yumi puro. Eu ganhei no dado essa rodada. Daí tem a normal summon, ele deu Fualos. Joguei curtinho. Eu tinha uma Purge, uma Droplet, eu acho, uma Engage, uma coisa do tipo. Eu consegui interagir bem. Ganhei esse jogo. Jogo 2 foi. Eu abri com 2 Fualos, 2 Nibiros e uma Purge. Aí eu dei Purge num copinho. Aí dei Fualos e deu Ash, eu dei Fualos de novo. Ele fez o Link 1. Aí eu comprei uma Ash morta por causa da Purge. E ele setou uma. Daí eu dei top deck Metaltronos. Spoiler da minha decklist, né? Carta que não era pra estar lá, a princípio. E ela ganhou o jogo, porque eu tinha 2 Nibiros e uma Ash morta. Eu dei alvo no link dele, trouxe um bicho do deck. Ele flipou uma anti-spell, né? Antes disso, aí eu dei Enchain a Metaltronos. Jogo 3 eu peguei um Blue Eyes, desculpa não lembrar o seu nome, mas um cara muito gente boa. Foi um jogo 2-1, foi o jogo mais difícil até aquela rodada, né? Foi bem acirrado. Jogo 4 eu peguei o Johan, também participou do torneio, foi o campeão. Eu perdi pra ele e foi muito engraçado porque eu abri 2 jogos com Khalid, né? Então eu dei Khalid em Fualas 2 vezes, porém ele também tinha Faimena. Daí não adiantou muito. Quinto jogo eu peguei o Paulinho, que costumava jogar na Baixada Fluminense, né, que é da onde eu sou, aqui no Rio de Janeiro. Agora se mudou, enfim, tá voltando a jogar agora. Eu sabia que tava de Gen Knight, aí eu ganhei no dado e mandei ele começar. Enfim, aí foi isso. Quinta rodada eu peguei. Quinta rodada foi o quê? Nossa, não lembro. Foi o Foi o Dracoteio? Não, foi o Dracoteio, foi outra coisa, enfim, não lembro. Sexta rodada eu peguei um amigo que eu joguei com ele no regional passado. Tivemos um probleminha, mas coisa que acontece quando a gente tá jogando. Ele tava de Malice Snake Eye, muito criativo. Ele foi nessa decklist e fazia sentido, ele conseguiu jogar bem. Ele conseguiu pegar top 8 também. Eu perdi esse dado, mas consegui interagir bem, ganhei esse jogo. E o último jogo na última rodada eu peguei o Milione, a gente tava 5-1. E tem até um meme aí que a gente nunca topa. E spoiler, ele conseguiu topar, eu também topei. Eu ganhei esse jogo, sendo que o primeiro jogo foi mais disputado, né? O segundo jogo eu simplesmente abri com o Exódio na mão. E enfim, não teve muito o que ele fazer. Agora vamos para a decklist e eu vou tentar explicar rapidamente, porque todo mundo sabe que o Yumi faz, as minhas escolhas. Bom, foi 2 Marshmallow, porque eu não consegui acessar o terceiro, achei que alguém ia conseguir tirar, algum dos meus amigos, ninguém conseguiu tirar. Aí fui com 2 mesmo, que é o que tinha. 3 copos.
3 biscoitos. 3 pirulitos. Isso aqui foi os monstros. Aí uma engage madrones. Eu usei uma lista bem parecida com aquele cara que ficou em segundo lugar no ICS Bolonha. Aí foi só isso aqui. Até pra tentar jogar dentro do possível em volta de draw. Que eu achei que ia estar em alta e tava bem em alta. Tomei muito falas, muito draw, esse tipo dessas cartas. Aqui é os requisitos básicos da engine de Yuumi, né? Do Yuumi mais puro. Uma Obedience. Tem que rodar, a carta é boa. Me ganhou jogos, quando ela resolve, você ganha. Principalmente na segunda, você vai tentando jogar, o cara vai te impedindo, você dá Obedience e ganha jogo. Aí foi isso. De engine. 3 Ash. 3 Belly. 3 Draw. 3 Foalos. 2 Impermanence. Não tá aqui, eu tava com 3 Purges, eu vendi no final do torneio as Purges. Essas Wheeler só estão aqui porque a quantidade de vezes que eu dava o copinho, comprava Impermanence morta era absurda. Aí eu troquei por Veiler, mesmo sabendo que é uma carta pior, né? A Impermanence tem sinergia melhor do que a Purge, né? Porque você pode negar e destruir alguma coisa com a Purge, né? Mas fez mais sentido pra mim e valeu muito a pena, me salvou. No jogo contra a Malice eu comprei essa carta e ele tinha feito um SS Code. Aí eu dei Veiler, se fosse uma Impermanence eu tinha perdido o jogo. Aí, e 2 Droplets. Droplet eu achei que estaria bem interessante, achei que ia ter muito Dracoteio, teve muito Dracoteio e foi muito bom contra o Milione. Daí eu usei um Prosperity, uma Khalid e uma Crossout. Falta uma TTT que é emprestado, Dani não emprestou, obrigado. Já devolvi pra ele, foi insana. Toda vez que eu abria de Khalid, Crossout ou TTT, uma das 3, eu tava muito mais perto de ganhar e a maioria das vezes eu ganhei. O único jogo que eu perdi quando eu tava com uma delas foi contra o Johan, que eu dei Khalid no Flawless e ele deu Fireman Chain. Enfim, ele tinha o verde, o laranja e acabou o jogo. Extra deck, uma Kagari, um Link Spider, um Almirage, um Linkuribo. Dentro do possível, a maior versatilidade de Link Zoom. E 2 do arquétipo. Não senti falta do terceiro nenhuma vez. É só você jogar direitinho. Passando pelo Linkuribo pra fugir de alvo no copinho. Aqui por causa do Tamanibiru. Enfim, bem padrão. E aí, esse um a menos foi pra caber essas 3 cartinhas aqui. A Gorgon nunca usei, mas eu não peguei Mitsurugi. Então ela tava aqui pra dar na cobra. E dependendo de como for, jogar em volta caso pegasse um na Light. Que aí fazia a Gorgon não morrendo por efeito. Aí eu usei essa versatilidade. Um de cada um aqui. Padrão, um Master, um Herald, um Typhon. Nunca fiz Typhon. Nunca precisou. A maioria das vezes a própria engine do Yuumi era suficiente. No side que começa as coisas estranhas, não que não tivesse coisas estranhas no main deck, né? Uma dessa aqui porque eu comprei e não chegou, o correio não entregou. Uma disso aqui porque essa carta é idiota. E uma dessa aqui porque essa carta é idiota também. 3 Nibirus. Bem padrão aqui. Aí, a princípio eu usaria Purulha. Porém o correio não entregou minha Purulha e não entregou minha Black Gold. Então eu tive que fazer escolhas mais questionáveis. Aí eu usei uma Dark Ruler, uma Lightning Storm, uma Pena e uma Trust. Ia ter 2 Trusts, só que eu esqueci de falar com meus amigos para ver se alguém podia me arrumar. Enfim, eu dei mole aí. Mas foi muito útil. No jogo contra o Milione, eu abri de Trust, Talent. Aí eu dei Talent ali na mão dele, dei Trust, peguei Obedience e ganhei o jogo. E as últimas 2 cartas que entraram, no lugar dos Purulhas que não chegaram, foi 2 Metaltronos. Elas foram muito boas na Mirror Match. Me ganharam o jogo contra o Sugino. E me ganhou o jogo também contra o Vinícius na primeira rodada. Ele tinha um Synchro, eu dei Metaltronos, ele não podia responder. E o jogo acabou. Aí foi basicamente isso. O torneio foi muito bom, a organização da Hora foi excelente. Da Hora, o dono da loja já era a Hora, né? O espaço era muito bom. Tomara que ele pegue mais eventos aí no Rio pra fazer. Que a galera do Rio tava carente de um bom evento. E é isso. Um salve pra todo mundo, principalmente pro Silas, que está sempre me arrumando carta e me salvando. E valeu, tamo junto.